Então vamos lá, meus amigos, último ponto aqui do nosso curso do Manual da Justa Causa. Nós vamos agora falar sobre o procedimento para aplicação dessa penalidade. Então, eu sei que aquela conduta que o meu empregado incorreu é hipótese de justa causa, está lá no artigo 482, eu estou dentro ali da imediaticidade, isso ocorreu tem pouquíssimo tempo, a conduta ela é reiterada, eu já apliquei as penalidades anteriormente, ou seja, dentro daqueles princípios que nós estudamos na primeira parte do curso, eu tenho certeza que eu posso aplicar a justa causa. Agora, qual que é o procedimento? Eu tenho que notificar, eu tenho que dar prazo para a defesa, como é que é isso? Tem contraditório? Eu vou trazer agora para vocês 4 situações. Então vejam comigo aqui quais são essas 4 situações. Eu tenho um empregado que não possui estabilidade, eu tenho empregados dotados de estabilidade, 2 situações, e eu tenho algum procedimento criado por norma interna. Então vamos analisar essas 4 hipóteses aqui. Vamos pensar que o Bruno não tenha qualquer estabilidade. O Bruno não possui estabilidade alguma, não é dirigente sindical, ele não é membro de comissão, nada disso. Bruno é, como a maioria dos trabalhadores brasileiros, um trabalhador que não é dotado de estabilidade alguma, pode ser demitido a qualquer momento. Como que eu vou demitir o Bruno por justa causa? Ouço, Bruno, contraditório, defesa, nada disso. Não existe procedimento previsto. Vejam, ó, não há procedimento algum. Eu vou chegar para o Bruno e falar, Bruno, ó, você está demitido por justa causa, em virtude disso, nosso contrato está rompido, vou pedir para o RH fazer a sua rescisão por justa causa, vou pedir para o contador fazer os seus cálculos rescisórios de justa causa, traga a sua carteira para eu dar baixa nela, não vou anotar que é justa causa, claro que não, mas traga a carteira para eu dar baixa nela, vou fazer as comunicações devidas aos órgãos governamentais e em 10 dias o valor estará depositado na sua conta. Ponto. Não há um procedimento contraditório, defesa, averiguação, nada disso. Eu tomo esta decisão. Você está demitido por justa causa, ponto. Eu entendo que é justa causa, ponto. Se você quiser, vá à Justiça do Trabalho discutir, tente uma reversão de uma justa causa, mas perceba que não existe nenhum procedimento, não existe procedimento, não tem que ir ao sindicato, não tem que ir, por exemplo, a nenhuma comissão, nada, ok? Depois, segundo ponto, eu tenho empregados que são dotados de estabilidade provisória. Vejam o seguinte, estabilidade provisória impede a demissão sem justa causa. Então, aqueles empregados que possuem estabilidade provisória não podem ser demitidos sem justa causa, mas eles podem ser demitidos sim por justa causa. Não há possibilidade de demissão sem justa causa, mas por justa causa sim. A gestante que traz um atestado médico falso vai ser demitida por justa causa, ato de improbidade. O que nós vamos analisar aqui é se há procedimento ou não. E nós temos no direito do trabalho N situações de estabilidade provisória. Então eu fiz uma divisão aqui da seguinte forma. Eu tenho empregados dotados de estabilidade provisória, mas, vamos até colocar de cor diferente aqui, mas que podem ser dispensados sem procedimento especial, e eu tenho empregados dotados de estabilidade que precisam de procedimento especial. Então nós temos 2 situações, tanto na 2 e na 3, eu tenho empregados dotados de estabilidade provisória. Nós vamos falar aqui da gestante, do membro da CIPA, do acidentado do trabalho, do dirigente sindical, do membro da comissão de conciliação prévia. Vejam que alguns dependem de procedimento especial, outros não.
Nós vamos começar aqui com aqueles empregados que podem ser demitidos por justa causa, igual o Bruno, sem procedimento algum, que a gente chama aqui para facilitar, ó, de simples tchau. Tchau, você está demitido por justa causa. Falei da gestante que apresentou o atestado médico falso de propósito. Ela é a primeira aqui a ser analisada. A gestante, apesar da instabilidade provisória dela, ela pode ser demitida por justa causa e sem procedimento especial algum. Não existe procedimento previsto em lei. Então, da mesma forma que eu fiz com o Bruno, eu vou falar, Maria, ó, você está demitida por justa causa, mas eu estou grávida. Não interessa, não existe procedimento, você está demitida por justa causa. O que você vai poder fazer é o quê? Discutir judicialmente. Ajuize uma ação trabalhista e discuta ali se houve justa causa ou não. Se o Poder Judiciário entender que não houve justa causa e se estiver dentro do período de estabilidade ainda, eles vão determinar a sua reintegração. Se eles entenderem que não houve justa causa e não estiver mais no período de estabilidade, eles vão determinar a indenização, pagamento daquele período ali. Mas você, Maria gestante, que foi demitida por justa causa, que tem que ajuizar a ação trabalhista. Vamos lá, isso é regra geral. Óbvio que eu posso ter algum procedimento previsto numa norma coletiva? Claro que sim. Eu posso. Pode ser que a norma coletiva imponha aqui uma certa homologação pelo sindicato? Pode. Aí já é diferente. Eu estou falando de uma regra geral aqui, olhando para a CLT, para a Constituição Federal, para as normas estatais. Não há procedimento. Eu simplesmente demito. Agora, norma coletiva pode prever homologação do sindicato, pode prever oitiva, defesa dessa parte. Aí já são outros 500. A mesma ideia que eu falo para a gestante, eu trago aqui para o membro da CIPA. Eu trago para o acidentado do trabalho. Esses 3 empregados dotados de estabilidade provisória não possuem procedimento especial. Agora, meus amigos, eu tenho um empregado lá na empresa que é dirigente sindical. Ele foi eleito e ele é dirigente sindical, está no mandato dele de dirigente sindical. Só que esse camarada não trabalha, não vem trabalhar, falta mais do que tudo, chega mais atrasado do que tudo, não cumpre as suas obrigações. E aí o que eu já fiz com ele? Eu já apliquei várias advertências, várias suspensões, só que eu acho que está na hora de demitir por justa causa. Como é que eu vou fazer com ele? Será que eu posso, tchau, você está demitido por justa causa? Não. O dirigente sindical, ele demanda procedimento especial. Esse camarada aqui, ele só pode ser ajuizado, ele só pode ser demitido se eu ajuizar uma ação de inquérito para apuração de falta grave. Vejam que eu, empresa, eu, empregador, é que tenho que ir à Justiça do Trabalho. Veja que mudou. Por enquanto eu estava falando, ó, se o empregado quiser, é ele que ajuize a ação, ele que vá para a Justiça do Trabalho. Agora mudou. Eu, empregador, que quero demitir o meu empregado, que é dirigente sindical por justa causa, que vou à Justiça do Trabalho. Pelo artigo, vamos colocar aqui, ó, pelo artigo 853 da CLT, pelo artigo 853 da CLT, eu, empregador, vou suspender este meu empregado e no prazo de até 30 dias, tem que observar esse prazo, porque é um prazo de decadência. Então eu vou suspender esse meu empregado e dentro do prazo de 30 dias vou ajuizar perante a vara do trabalho do local da prestação de serviços a ação de inquérito para apuração de falta grave.
Então, o empregador, em 30 dias a contar da suspensão do empregado, vai ajuizar a ação de inquérito para apuração de falta grave. Enquanto esta ação de inquérito estiver tramitando, o empregado está suspenso, não vai trabalhar e não vai receber o salário da empresa. O que eu quero nesta ação de inquérito? Eu quero provar, eu quero convencer o juiz do trabalho que houve aquela falta grave, para o juiz do trabalho, por sentença, declarar o vínculo extinto. Então, quem vai dizer que houve a justa causa e vai romper o vínculo de emprego por justa causa é a sentença judicial proferida no inquérito para apuração de falta grave, ok? Coloquei aqui o membro da CIPA, meus amigos, por segurança do empregador. Porque nós temos várias decisões e vários posicionamentos da doutrina falando que o membro da comissão de conciliação prévia, eles necessitam de ação de inquérito também. Sabe por quê? Porque o artigo 625B da CLT, vou até anotar isso aqui, para a gente não esquecer, o artigo 625B da CLT, ao prever a estabilidade do membro da comissão de conciliação prévia, ele falou em procedimento nos termos da lei. Então, aplicação de justa causa, salvo cometimento de falta grave nos termos da lei. Então, o membro da comissão de conciliação prévia tem estabilidade provisória, salvo falta grave nos termos da lei. E aí, muitos doutrinadores e muitos juízes do trabalho interpretam esse nos termos da lei como nos termos do procedimento previsto em lei. Então, você vai analisar a jurisprudência do seu TRT para ver se há necessidade ou não de inquérito. Alguns TRTs aceitam, outros não. Alguns TRTs dizem que você tem que ajuizar a ação de inquérito, outros não. Então você vai analisar no seu TRT qual é aqui o posicionamento para saber se ajuiza ou não para o membro da comissão de conciliação prévia, ok? E aí o último procedimento especial criado por norma interna. Aqui nós temos a súmula 77 do TST, uma súmula importante para a gente aqui. Vamos lá, o Bruno, ele não tem estabilidade alguma. Lembra lá, o Bruno está lá na situação 1, ele não tem estabilidade alguma. Não há na CLT, na Constituição, nenhuma norma estatal procedimento para ele. Beleza. Então, ó, tchau. Opa, mas espera aí. O Bruno trabalha numa empresa e essa empresa tem uma norma interna falando que tem que ouvir o Bruno em 5 dias. Tem que dar oportunidade de defesa para o Bruno. Ou então, essa justa causa, ela tem que ser autorizada por uma determinada comissão ou por um determinado órgão daquela empresa. Isso é um procedimento que está previsto na norma interna. Esse procedimento, diz a súmula 77, que ele tem que ser seguido à risca. Se existe procedimento previsto em norma interna, a súmula 77 diz que ele tem que ser cumprido à risca. Tem que ouvir o Bruno em tantos dias, dê essa oportunidade. A justa causa tem que estar amparada numa decisão da comissão X, então leve para a comissão X. Tem que ter a autorização do órgão Y, o órgão Y tem que autorizar. Se esse procedimento previsto na norma interna não for cumprido, a súmula 77 fala em nulidade da dispensa. Vai ser a reversão mais simples do mundo. Reversão por violação do procedimento. Ponto. Acabou. Pode ser até que a hipótese de justa causa esteja prevista ali, tenha realmente acontecido. Mas o problema é que você não seguiu o procedimento. Então, até existiu a justa causa. O Bruno vacilou, realizou uma conduta ali caracterizadora de justa causa. Mas eu vou reverter, por quê? Porque o procedimento ele não foi
cumprido. Eu tenho nulidade da punição. Nula é a punição se não for precedida ali do procedimento previsto em norma interna. Essa é a visão, essa é a redação da súmula 77 do TST. Então, muito importante para a gente aqui. Vamos nos atentar para esses 4 procedimentos. E aí, aqui nós finalizamos esse mini curso gratuito para vocês do Manual da Justa Causa. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos, que eu tenha aqui de alguma forma ajudado a compreender este tema que é muito comum no cotidiano trabalhista e que certamente você como advogado vai ali se deparar com alguma ação ou defendendo a empresa ou então buscando a reversão da justa causa. Forte abraço para vocês, bons estudos e até o próximo curso.